Os vídeos do canal são dedicados a todas as pessoas que se interessam por uma vida emocionalmente mais saudável. Sobretudo, o vídeo de hoje, que eu vou falar sobre resiliência. Antes de falar sobre resiliência, é necessário que a gente entenda o significado dessa palavra. Resiliência é proveniente do latim resilientia, que significa movimento para trás, saltar, recuar. Além disso, a gente tem outras contribuições também, como da medicina, por exemplo, que é a habilidade da pessoa de voltar rapidamente ao seu estado anterior de saúde ou de espírito depois de passar por dificuldades ou doenças. Também temos a contribuição da física, que é a habilidade de uma substância de voltar ao seu estado anterior depois de retirada uma pressão sobre ela, o que significa também flexibilidade. Dá para perceber então que a palavra resiliência nos traz uma ideia de superação, tanto na área da física, se tratando da substância, quanto na área de humanas, se tratando do ser humano. E a resiliência é um processo comum, encontrado em todos nós temos. E também para alguns autores, a resiliência ela é construída através de alguns fatores, que eu vou falar mais adiante. Mas agora também é interessante a gente entender como esse assunto começou a ser estudado. Em torno da década de 1970, alguns ingleses e norte-americanos se interessaram em estudar esse assunto em virtude de algumas mudanças socioculturais, o aumento da violência, abuso infantil, violência doméstica, algumas situações que estavam acontecendo na época que se tornou interessante entender como algumas crianças elas superavam algumas situações mais fácil que outras. O conceito sobre resiliência passou por uma evolução. Antigamente, os autores acreditavam que era uma construção individual, ou seja, uma força interna de cada um de nós. Já Ruther, que foi o pioneiro dos estudos sobre resiliência, ele vem acrescentar que a resiliência é um conjunto de processos sociais e intrapsíquicos, ou seja, tudo o que acontece no interior da sua mente que contribuem para que a gente tenha uma vida mais saudável. E para nós entendermos melhor como a resiliência se constitui, é necessário que a gente entenda sobre os fatores de risco e os fatores de proteção. Fatores de risco. Todos nós passamos por problemas, sejam eles emocionais, físicos ou sociais. Esses problemas eles têm ligação direta com os fatores de risco. E esses fatores de risco são abuso sexual, problema familiar, divórcio, pobreza ou empobrecimento, guerras, desastres naturais, catástrofes, entre outras situações que podem nos causar traumas. E todos esses eventos traumáticos se configuram como eventos estressores, fatores de risco. Os níveis da exposição a esses fatores de risco, ou seja, a quantidade de vezes que você se expõe a esses fatores, também conta bastante para a formação da resiliência. Fatores de proteção. Os fatores de proteção são as influências que nos ajudam a responder a situações difíceis de uma forma melhor, que alteram ou modificam as nossas respostas em situações difíceis ou de adversidade. Temos 3 tipos de fatores de proteção: os fatores individuais, familiares e do meio ambiente. Os fatores individuais dependem principalmente de características de temperamento afetuoso, flexível, autoestima elevada, autocompetência e autocontrole. Os fatores familiares, que vai depender principalmente de apoio mútuo, suporte, coesão e estabilidade. Fatores do meio ambiente. É o bom relacionamento que você tem com pessoas que são significativas e que sejam referências para você. Então, esses fatores, eles têm como objetivo principal a mudança orgânica diante da resposta do indivíduo a uma situação estressante. E isso depende principalmente das nossas experiências de vida, que vai levar a gente a ter uma autoeficácia diante das situações que nos são apresentadas, que vai fazer com que a gente enxergue uma situação como um perigo ou como um desafio. E tudo depende de você mesmo, da forma como você vive a sua vida, da forma como você experiencia as suas situações. É diante das desadaptações que a gente vai precisar dar respostas. E aí que está a importância da terapia,
que nos auxilia a escolher os melhores caminhos para a nossa vida. Fina é a ostra, que quando é incomodada pelo grão de areia, reage produzindo pérolas. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas, para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida, de modo algum produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. E o mesmo pode acontecer conosco. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Já dizia Nietzsche. Nós precisamos criar as nossas pérolas e transformar os nossos problemas em possibilidades de melhora e mudança, para que assim a gente tenha uma vida emocionalmente melhor e mais saudável. Agradeço a você por todo apoio e carinho. E se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, e também clique no sininho para acompanhar as novidades do canal. Te espero na próxima!